início. Então, no marco da concepção moderna de sujeito inaugurado por Descartes, Monzani identifica dois temas, esboçando-se a partir de meados do século XVII, o da opacidade do sujeito, introduzido por La Rochefoucauld, e o dos desejos e o prazer por Hobbes. Em relação a esse último tema, que vai nos ocupar, cabe destacar o lugar central que ele adquire para a compreensão da condição humana a partir do século XVIII. Cito Monzani: o ser humano é o único que rompe o ciclo biológico vital, pela pura e simples razão de que nele está instalada uma inadequação original que lhe provoca uma constante inquietação, motor de seu desejo indefinido de ir cada vez mais além em busca de novos prazeres sem nunca se satisfazer. O homem, nos bastidores do século XVIII, descobre-se como falta, como desejo insaciável. No que segue, iremos nos referir à noção de prazer enquanto princípio que rege a vida mental e as modificações impostas pela realidade a que esse princípio está sujeito, na versão condiaciana, para depois referir-nos à concepção freudiana em formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, texto que prepara as articulações conceituais dos trabalhos metapsicológicos. Assim, vou começar a fazer uma referência então ao texto de Condillac. No Tratado das Sensações, texto de 1754, tanto conhecimentos quanto capacidades mentais desenvolvem-se a partir de transformações sofridas pelas sensações orientadas pela expectativa de obter prazer e fugir do desprazer. Tal orientação é concebida como um verdadeiro princípio teleológico. O prazer orienta a dinâmica mental no que diz respeito às ideias em geral e, em especial, aos desejos que conduzem ao comportamento. Assim, o sujeito lembra, imagina, deseja e age buscando prazer e evitando a dor. Como salienta Aliénor Bertrand, Condillac dá um valor novo a um princípio já conhecido. Não se trata apenas de afirmar, citou Bertrand, que os seres vivos fogem da dor e procuram o prazer, mas demonstrar de que maneira o prazer é um princípio suficiente para explicar a geração de todas as operações da alma. Aqui vamos atentar para aspectos então da formulação desse princípio, explicitando em que consiste esse princípio e quais são os fatores e condições que intervêm na sua formulação. Questão que leva, então, à natureza e ao alcance atribuídos por Condillac ao princípio de prazer. Haja vista que, inicialmente apresentado como tendência natural compartilhada por todos os animais, se modifica de forma considerável no homem. De forma mais específica, nos propomos compreender a natureza de tal modificação. Faremos isso respeitando a perspectiva genética do Tratado das Sensações e sua ficção. Se vocês me permitem, gostaria de fazer um pequeno comentário em relação à ficção de estátua. Vocês sabem que Condillac faz recurso à ficção de estátua, ou seja, uma espécie de ser imaginário organizado interiormente como um ser humano, mas revestido de uma camada de mármore. A tentativa dele, a proposta dele é afirmar ou mostrar uma versão empirista radical do que seria o conhecimento e o desenvolvimento mental humano. Isso quer dizer, ele se propõe mostrar como todos os conhecimentos, todas as ideias derivam de transformações das sensações, mas não apenas as sensações, mas senão também as faculdades. Então, a radicalidade do seu projeto reside justamente nisso. A ficção de estátua, na verdade, é um recurso que é próprio do século XVIII, né? Em especial, digamos, tem uma espécie, embora nos encontremos ao longo de toda a tradição
ocidental, desde o mito de Pigmalião, mas especialmente no século XVIII, por alguma razão de tipo histórica, cultural, enfim, tem uma espécie de surgimento, de proliferação na arte, em literatura, em artes plásticas, desse recurso a uma estátua, né? A estátua que faz lembrar, então, o que de alguma maneira retoma, com diferentes leituras, o mito de Pigmalião, a relação, então, de uma estátua que acaba cobrando vida. E, de fato, essa é, então, se considera que, pelo menos em filosofia, a estátua mais famosa é a de Condillac. A proposta de Condillac, então, é apresentar o desenvolvimento da estátua a partir de o próprio autor ir introduzindo de maneira progressiva e de cada vez os sentidos para ver que tipo de ideias e que tipo de operações derivam de cada um dos sentidos, a especificidade disso. Enfim, eu não vou me concentrar no desenvolvimento, na explicação de Condillac sobre o desenvolvimento mental, mas eu vou me centrar justamente nesse conceito de princípio de prazer que ele introduz. Para começar, então, é preciso esclarecer que a estátua não sente prazer porque alcança algo desejado. Ao contrário, ela sente necessidade e deseja algo porque antes a experiência do mesmo foi prazerosa. Dos três pares de conceitos com que se poderiam articular as paixões, amor, ódio, desejo, aversão e prazer-dor, Monzani observa que para Condillac este último par é o básico. Cito Condillac: a natureza nos dá órgãos para nos advertir. A natureza nos dá órgãos para nos advertir, através do prazer, sobre aquilo de que devemos buscar e, através da dor, sobre aquilo de que devemos fugir. Mas ela se detém aí e deixa a experiência o encargo de nos fazer contrair hábitos e concluir a obra que ela começou. Fim da citação. Talvez se desligar o microfone e ligar de novo, vai ser celular ligado. Pode ser interferência? Ele está fazendo barulho mesmo quando não percebe barulho. Você já desligou o microfone, as caixas estão voltando a gravar. Okay. De acordo com Condillac, toda sensação, além da sua qualidade sensível, apresenta qualidades de prazer ou desprazer em diferentes graus. No estágio inicial da estátua, essas qualidades são guias naturais do que convém à conservação. Citou Condillac: quando ela tiver notado que pode deixar de ser o que é para voltar a ser o que foi, veremos seus desejos nascerem de um estado de dor, que ela irá comparar a um estado de prazer que a memória lhe lembrará. É por este artifício que o prazer e a dor são o único princípio que, determinando todas as operações da sua alma, deve elevá-la gradualmente a todos os conhecimentos de que é capaz. E para distinguir o progresso que poderá fazer, basta observar os prazeres que ela terá a desejar, as dores que terá a temer e a influência de ambos segundo as circunstâncias. Esse princípio funciona tanto na geração das faculdades, como dissemos, quanto na construção do conhecimento e o desencadeamento das ideias, e ainda determina o conjunto das ações. É o prazer, com efeito, que põe a estátua em movimento na procura de sensações a ele associadas, ou para fugir das que são ocasião da dor. Gozar e sofrer compõem uma após outra minha existência, vai dizer a estátua de Condillac. E pela sucessão de minhas maneiras de ser, percebo que tenho duração. Assim, era preciso que esse eu variasse a cada momento, com o risco de ser trocado por um outro que me era doloroso. Quanto mais comparo minhas maneiras de ser, mais sensível é meu gozo ou sofrimento. O prazer e a dor continuam a disputar minha atenção. Ambos desenvolvem todas as minhas faculdades. Formo hábitos apenas porque obedeço a eles, e não vivo senão para desejar ou temer.
Fim de citação. De início, a experiência restringe-se a meras sensações e lembranças, dessas enquanto modificações do próprio ser, ou seja, sem referência a objetos. Trata-se de recuperar sensações agradáveis já vivenciadas, ou de evitar sensações desagradáveis presentes enquanto estados mentais, o modo de ser do estado. A função representacional e a experiência da realidade exterior dependem da sensação tátil e ao movimento. Assim, uma vez constituída a objetividade, o princípio de prazer-dor orienta o pensamento e a ação na busca de objetos prazerosos e no afastamento dos desprazerosos. A partir daí, o gozo não mais se limita às ideias representadas pela imaginação. Ele se estende ao exterior, a todos os objetos que estão a seu alcance. E os desejos, ao invés de concentrar-nos estátua em suas maneiras de ser, como acontecia com outros sentidos, arrastam-na continuamente para fora de si. Fim de citação. Em um primeiro momento, o prazer diz respeito à imaginação. É porque a sensação foi prazerosa que é desejada a sua recuperação. Posteriormente, o prazer concerne a realidade. É porque o objeto causa prazer que é apetecível. Por conseguinte, os objetos com que a estátua lida são bons ou maus, belos ou feios, segundo o prazer ou desprazer que provoque. De modo que o princípio de prazer baliza e promove toda a conduta. Numa palavra, dirá Condillac, prazer e dor são os únicos mestres. Ligações de ideias alinhavam as experiências. Das sensações agradáveis ou desagradáveis de objetos, formam-se as necessidades e os desejos correspondentes. Por sua vez, a repetição de pensamentos e ações que satisfazem esses leva à formação de hábitos correlativos. Na medida em que o número de hábitos é restrito, o prazer continua sendo um guia afinado com a natureza, sentindo-se prazer somente com aquilo que contribui à conservação. Em Condillac, isto me parece está muito marcado. Ele vai estabelecer dois grandes momentos em que, de alguma forma, está apresentando o prazer enquanto princípio que vai regir toda a vida mental, mas ele apresenta uma modificação na formulação, embora não de maneira explícita. Entretanto, à medida que as experiências aumentam, a expectativa de novos prazeres também aumenta, o que leva à curiosidade por novas buscas, novos lugares, diversificando e tornando cada vez mais complexo o conjunto de experiências e ideias sobre cada vez maior número de objetos do mundo. Para cada necessidade, passa-se a ter mais de um objeto que a satisfaz, cuja comparação gera preferências, as quais, por sua vez, criam hábitos progressivamente mais afastados do estritamente necessário, em termos naturais. Condillac descreve isso mediante um exemplo de alimentos, sempre referindo-se à estátua. Assim, vai dizer Condillac, logo ela mescla juízos ao prazer que sente ao comer. Se não os mesclasse, comeria apenas para se alimentar. Mas o juízo é bom, é excelente, é melhor do que qualquer outro, converte em necessidade a sensação que pode ser produzida por um fruto. Então, o que basta para alimentá-la já não basta a seu prazer. Há nela duas necessidades, uma causada pela falta de alimento, a outra pela falta de um sabor que merece preferência. Esta última é uma fome que a engana uma vez por outra, levando-a a comer mais do necessário. Com a comparação, isso é uma experiência que todos nós devemos ter tido alguma vez. Com a comparação entre graus de prazer, nasce um novo tipo de necessidade decorrente da preferência do objeto mais prazeroso, de modo que não mais se trata de uma necessidade básica, mas de desejos específicos e derivados. O ponto sobre o qual adverte Condillac é que, ultrapassadas as amarras do naturalmente necessário, os limites afrouxam-se. Decorrente disso, o excesso banaliza a sensação agradável que inicialmente produzia um objeto, provocando uma frustração que exacerba o desejo
em busca de um prazer que já não é mais de seu feitio. Assim, os excessos são extravios de algum hábito contraído sobre a base da preferência e da expectativa de recuperar um prazer incessantemente relembrado pela imaginação e que sempre lhe escapa. Nessa configuração, a natureza vai reservar à dor o papel de refrear excesso, os excessos que poderiam levar à ruína da estada. A dor adverte que a finalidade do prazer não é apenas felicidade momentânea, mas também garantir o uso de suas faculdades. Em última instância, sua conservação, mas isso ainda é desconhecido para o Estado. Com isso, se completar-se-ia a constituição do princípio de prazer-dor como reguladores do pensamento e da ação, segundo o Tratado das Sensações. Note-se que, se num primeiro momento os desejos de objetos prazerosos encontram-se em harmonia com o que naturalmente convém à conservação, num segundo momento, quando seguir o prazer deixa de ser garantia indubitável de bem-estar, a dor adquire um papel decisivo de alertar acerca dos perigos, introduzindo a necessidade da deliberação prévia ao agir. A diferença dos animais, o homem é capaz de adiar, por meio da deliberação, a obtenção imediata e direta de prazer, no caso de que esta acarrete alguma ameaça ou prejuízo para o indivíduo. Em síntese, o assim chamado princípio de prazer e dor sofre uma modificação. Com efeito, não mais se trata de perseguir cegamente sensações aprazíveis, mas de buscar, com base no cálculo prudencial, a experiência mais prazerosa possível. Na primeira formulação, o princípio de prazer indica a regulação natural e imediata da busca pelo que se apresenta como prazeroso. No Tratado das Sensações, podemos discernir dois momentos fundamentais da sua gênese. No primeiro, o princípio define-se em termos de modos de ser ou estados mentais. Ou seja, obedecer ao princípio do prazer consiste em recuperar, na memória ou na imaginação, sensações sentidas como agradáveis. Já no segundo momento, o princípio pressupõe a experiência da realidade. O fim visado não mais se circunscreve ao mental anímico, mas alcança as coisas e os corpos do mundo. Uma vez que se constitui na experiência da estátua a ideia, a noção de que há corpos exteriores, que não tudo é concebido, que nem tudo deve ser pensado como uma mera modificação do ser de si próprio, então acessa a realidade no sentido de as qualidades sensíveis que ela percebe, a partir desse momento, são percebidas como qualidades de objetos e não mais qualidades de si próprio. Nesse sentido, o princípio de prazer, uma vez que se realiza esta mudança de acesso à realidade, de constituição da objetividade, o princípio de prazer, então, visa estabelecer quais objetos otorgam essas sensações aprazíveis, e a estátua irá traz eles. Então, no segundo momento, retomando, o princípio pressupõe a experiência de realidade. O fim visado não mais se circunscreve ao mental anímico, mas alcança as coisas e os corpos do mundo. Na segunda formulação, o princípio implica uma regulação refletida, não mais natural e imediata, cujo telos continua sendo a obtenção de prazer, mas que, pela diversificação de possíveis objetos de satisfação, requer equacionar circunstâncias e intensidades de risco. Se na primeira formulação se trata de um princípio compartilhado por outros animais, na segunda, o princípio passa a reger exclusivamente a vida do homem. A modificação assim estabelecida delineia-se numa espécie de versão laica da saída do paraíso terreno. Por que isto? Por que eu digo isto? Num primeiro momento, a experiência da estátua é uma experiência que tem perfeita harmonia. O que lhe resulta prazeroso, pode ter certeza de que resultará a favor da sua conservação.
Uma vez que a experiência da estátua se torna mais rica e mais complexa, esta garantia, esta harmonia entre o que é prazeroso e o que lhe faz bem se interrompe, precisando então de intervenção do que seria essa regulação via uma deliberação. Então, a partir desse momento, podemos dizer que deixamos um estado paradisíaco no sentido de que temos a tranquilidade, podemos ter a tranquilidade de nos deixar levar pelo prazeroso. Penso que em Condillac nós podemos estabelecer então a formulação desse princípio de prazer em 3 formas diferentes, onde gradativamente vai dando conta dessa diferença. Em primeiro lugar, podemos pensar o princípio de prazer como, em termos de imperativo, poderíamos pensá-lo, poderíamos traduzi-lo como evitar a dor e procurar obter prazer. Ainda não... Bom, nesse primeiro momento temos que diferenciá-lo. Evitar a dor e procurar obter prazer em relação às próprias, ou seja, recuperar as próprias sensações prazerosas, evitando as sensações desprazerosas. Quando se constitui a objetividade, quando se constitui a noção de realidade, nós teríamos que dizer evitar a dor e procurar obter prazer nos objetos da realidade, pertencentes à realidade. Uma segunda etapa, diríamos que poderia ser traduzida em evitar a dor e procurar obter o maior prazer possível dentro de aqueles objetos que não nos trazem prejuízo. Em terceiro lugar, essa formulação teria que adquirir uma nova condição. Eu não desenvolvi esta parte pertence já não ao Tratado das Sensações, senão figura no Tratado dos Animais, e poderia ser expressada da seguinte maneira: evitar a dor e procurar obter o maior prazer possível, privilegiando o de qualidade moral. Condillac, no Tratado dos Animais, vai estabelecer uma certa hierarquia entre prazer. Bom, até aqui a apresentação do que seria, em grandes linhas, correndo bastante, o que seria uma primeira apresentação, do princípio de prazer, do que o próprio Condillac está chamando de princípio de prazer-dor no Tratado das Sensações. Me interessa agora fazer uma referência também muito rápida a formulações sobre os 2 princípios de funcionamento psíquico, até porque ao longo das conferências anteriores já se trabalhou a questão de vivência de prazer, Fátima trabalhou, Ana Carolina trabalhou a questão da realidade, do texto da realidade, já fizeram várias referências então a esses conceitos. Uma rápida referência, então, a formulações sobre os 2 princípios de funcionamento psíquico vai me permitir, de alguma maneira, poder justificar por que essa aproximação entre princípio de prazer em Condillac e princípio de prazer em Freud, e, na verdade, eu não chego a nenhuma conclusão, eu apenas chego a um par de perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como sabido, então, em formulações sobre os 2 princípios de funcionamento psíquico, Freud retoma e sistematiza de forma condensada teses do projeto de interpretação do sono, acerca dos processos primários e secundários da perspectiva do princípio de prazer e da realidade. Considerado por Strachel uma espécie de dobradiça entre a fase de elaboração desses primeiros textos e os trabalhos metapsicológicos, nele Freud examina as consequências do surgimento da nova tendência estabelecida pelo princípio da realidade, acabando com o predomínio absoluto do princípio de prazer. Esse texto estabelece os limites desse trabalho e servirá de fio condutor no que segue. No projeto, encontra-se então a chave para compreender a tendência à obtenção imediata do prazer por via alucinatória, e a isso fizeram referência a escolher. Em face de um estado de necessidade, então, retomando rapidamente, em face de um estado de necessidade, provocado pela somação de quantidade endógena,
a vivência de satisfação consiste na descarga prazerosa desta quantidade pela ação específica que envolve um objeto, deixando facilitações entre os traços mnêmicos da tensão do objeto, da ação específica e da descarga. Desse modo, uma nova somação de quantidade vai deslanchar um processo de reocupação dos traços facilitados entre si, conhecido como estado desiderativo. Em outras palavras, o desejo consiste em uma operação sobre o sistema psi de representações que reinveste os traços correspondentes à associação formada por tensão, objeto, ação, interrupção da tensão. Com a vivência de satisfação, a tensão provocada pelo acúmulo de excitação nos neurônios psi do núcleo, delegado da fome, associa-se ao objeto que o socorre, fornecendo-lhe ajuda para a ação específica graças à qual cessa a tensão. Cito, ou seja, ocorrem três coisas no sistema psi. Uma, realizou-se uma eliminação duradoura e dessa forma dá-se fim à incitação que produzirá em ômega desprazer. 2. Origina-se no manto a ocupação de um neurônio ou vários que correspondem à percepção de um objeto. 3. Chegam em outros lugares do manto as mensagens de eliminação devidas ao movimento reflexo desencadeado, que se segue à ação específica. Entre essas ocupações e os neurônios nucleares, forma-se uma facilitação. Fim da citação. A partir da vivência de satisfação, estabelece-se então a facilitação entre os neurônios nucleares, que representam o delegado da fome, e os neurônios do manto ocupados na percepção do objeto auxiliador. Dada tal associação, a realização do desejo por via alucinatória aponta a identidade perceptiva com a vivência de satisfação. O desejo, assim instaurado, deslancha a reocupação dos traços mnêmicos do objeto, provocando a alucinação do mesmo. Apenas a ausência de satisfação leva o aparelho psíquico a procurar o caminho de perceber o real e poder alterá-lo, mesmo sendo desagradável, em vez de simplesmente imaginar o prazeroso. A alternativa, então, consiste em estabelecer a identidade perceptiva não de forma regressiva, reocupando traços mnêmicos, senão por obra do mundo exterior. Trata-se de um rodeio da realização do desejo que exige a inibição do caminho alucinatório, bem como um desvio da descarga motriz. Nessa complexa atividade de pensamento, própria dos processos secundários, a realidade exterior cobra maior importância e, concomitantemente, os órgãos dos sentidos e a consciência ligada a esses. Segundo Freud, em palavras de Freud, foi estabelecida uma função especial que devia examinar periodicamente o mundo exterior, para que seus dados já fossem conhecidos quando surgisse uma necessidade interior inadiável, a atenção. Essa atividade vai ao encontro das impressões dos sentidos, em vez de aguardar seu aparecimento. É provável que, ao mesmo tempo, fosse instituir um sistema de registro cuja tarefa seria guardar o resultado dessa periódica atividade da consciência, uma parte do que chamamos memória. Fim de citação. Então, numa conjectural reconstrução da modificação do aparelho psíquico primitivo, Freud, e nisso se aproxima, me parece de maneira notável, a ficção condorcetiana da estátua, postula como derivado das sensações o nascimento de uma nova operação, a atenção, cuja função reside em explorar o mundo e se complementa com o registro mnêmico. Doravante, o aparelho psíquico conta com uma base de traços de memória da realidade que servirá para julgar se as ideias, representações que apresentam são verdadeiras ou falsas, segundo se adequam ou não a seu registro. Se for o caso de serem verdadeiros, a descarga motriz usada para inervar o corpo passa a ser ação específica para alterar a realidade de acordo com a finalidade desejada. Da transição entre um princípio e outro resulta uma oposição. Por uma parte, os processos anímicos regidos pelo princípio de prazer caracterizam-se pela livre descarga de excitação. Por outra,
os processos regidos pelo princípio da realidade apresentam inibição para a descarga livre, acarretando elevação do nível de tensão. O pensar concebido por Freud como sendo inicialmente inconsciente ultrapassa o meio imaginar e, através das ligações entre as impressões de objetos e os resíduos verbais, alcança a consciência. Trata-se, então, de estabelecer a identidade de pensamento e não mais de percepção. Os processos secundários que se constituem no curso da vida inibem os primários, mas talvez, e na melhor das hipóteses, somente na maturidade eles chegam a dominar. Todavia, a substituição do princípio de prazer pelo da realidade não se efetua de uma vez só, nem ao mesmo tempo em todos os aspectos da vida psíquica. Freud observa a diferença entre quando e como acontece a transição nas pulsões do eu e nas pulsões sexuais. No que concerne a essas últimas, os fatores de autoerotismo e o período de latência demoram a saída do domínio do princípio de prazer, como vocês sabem. Pois, em primeiro lugar, ao se comportarem de forma autoerótica, as pulsões sexuais satisfazem no próprio corpo sem sofrer frustração, o que desencadearia a transição ao princípio da realidade. Em segundo lugar, quando se inicia o processo de busca do objeto, este é interrompido por um longo período de latência. Desse modo, Freud salienta o descompasso no interior do psiquismo, de acordo com o qual as pulsões sexuais permanecem muito mais tempo sob o domínio do princípio de prazer. Devido a isso, se estabelece uma relação mais estreita entre as pulsões sexuais e a fantasia, por um lado, e as pulsões do eu e as atividades de consciência, por outro. Em palavras de Freud, a continuidade do autoerotismo é que torna possível se ater por tanto tempo à satisfação mais fácil com o objeto sexual, momentânea e fantástica, em lugar da satisfação real que demanda esforço e adiamento. Fim da citação. A estreita relação entre as pulsões sexuais e a fantasia implica no predomínio do recalque que evita o surgimento de qualquer ideia que provoque desprazer. Nisso, Freud enxerga o ponto fraco da organização psíquica que pode trazer de novo ao domínio do princípio de prazer processos de pensamento regidos pelo princípio da realidade. É justamente a demora em educar as pulsões sexuais na observação da realidade que contribui de forma essencial à predisponição à neurose. Assim, uma vez instaurado o princípio da realidade, podemos falar em um eu-prazer e um eu-realidade, uma vez que não se trata de uma substituição em sentido estrito da procura por prazer, mas o abandono de um tipo de prazer momentâneo e incerto nos seus resultados, a favor de um prazer seguro, porém adiado. Entretanto, e apesar de não se tratar de uma renúncia à busca pelo prazer, a transição entre os dois princípios causa uma impressão tão profunda que dá lugar à expressão mítica de uma recompensa após a morte. Não em vão é que o artista ocupa um lugar de privilégio na consideração dos seus congêneres, pois é na arte que se alcança a conciliação de ambos os princípios. Ele, o artista, dirá Freud, é originalmente um homem que se afasta da realidade, por não poder aceitar a renúncia à satisfação dos instintos que ela inicialmente requer, e concede a seus desejos eróticos e ambiciosos inteira liberdade na fantasia. Mas encontra o caminho de volta desse mundo de fantasia para a realidade, ao transformar suas fantasias por meio de dons especiais em realidade de um novo tipo. Fim de citação. Independentemente de concordarmos ou não com a concepção de arte por parte de Freud, resulta apropriada, parece-nos, a descrição de como o artista é enxergado pelos demais no sentido de ocupar um lugar de exceção no qual é possível evitar a renúncia pulsional. Já enveredando para o final, tanto para Condillac
quanto para Freud, o prazer é parte constitutiva da unidade segundo a qual é pensada a vivência psíquica, das sensações no primeiro e das vivências no segundo. Ambos postulam um princípio absolutamente geral que regiria esse âmbito e que sofreria uma modificação que implica passar da busca pelo prazer na imaginação para essa busca na realidade. Para ambos, as sensações são a via pela qual a realidade impõe as suas condições. Embora seja evidente que a mudança do princípio, segundo Condillac, dar-se-ia de forma monolítica, unitária, enquanto que em Freud o descompasso entre pulsões sexuais e do eu supõe uma cisão a que corresponde a distinção entre processos primários e secundários, essa diferença é apenas um aspecto do ponto fundamental na relação entre ambos autores. Com efeito, a chave, nos parece, para compreender essa, reside na concepção de prazer subjacente no pensamento de cada um. O pensamento condilhaciano concebe o prazer de forma positiva, como guia natural para a conservação da vida no indivíduo. Como sabido, em Freud, o prazer é pensado como descarga de excitação, o que sugere uma ligação com a noção de princípio de nirvana antes do que com o de constância. Nesse sentido, observa Monzani, estamos perante uma concepção mortuória de prazer, pois o princípio regulador orienta-se a expulsar e até reduzir a zero a excitação presente no aparelho psíquico, de modo de que se trata muito mais de evitar o desprazer do que produzir um estado positivo de bem-estar. Então, uma concepção, segundo Monzani, uma concepção negativa e mortuória do prazer. Dessa maneira, as teses de Condillac sobre o prazer enquanto princípio reitor inserem-se no que Monzani, a nosso entender, chama de progressiva desvalorização do prazer e da possibilidade de felicidade. Mas ainda ele faz parte disto, se inserindo no grupo, fazendo parte do grupo daquelas concepções que acreditam no prazer como signo de vitalidade, de vida, da realização, de acabamento do ser enquanto tal, mesmo que sob a condição da moderação. Ao contrário, o pensamento de Freud pode ser interpretado como um dos momentos de desmontagem da ilusão de felicidade, como estado constante de prazer entendido de forma positiva. Contudo, e aqui começam as minhas perguntas. Contudo, será que a tensão denunciada no mal-estar na cultura entre a aspiração à felicidade, assim compreendida, como um estado constante de prazer, e a fugacidade e a negatividade do prazer não continuam caracterizando nós? No íntimo de nosso vivenciar, será que não continuamos acreditando na ilusão desse tipo de felicidade? Será que que a gente não se sente mais representado pela seguinte frase? Cito: pois viver é propriamente gozar, e a vida é mais longa para quem mais sabe multiplicar os objetos de seu gozo. Condillac. Será então, eu me pergunto, e essa era a suspeita da que eu falava inicialmente, será que no fundo não somos ainda uma espécie de pensadores condilhacianos em relação à felicidade e ao prazer? Será que realmente nos assumimos e nos apropriamos do conceito de prazer freudiano? Bom, agora deixa eu falar com vocês. Muito obrigada.